E aí, a grande pergunta é, como que então, ao invés de eu encontrar meu propósito, eu permito que esse propósito me encontre, né? Então, esse propósito ele vai nos encontrar quando a gente age. E quando a gente age, mas não quando a gente age de qualquer jeito, mas quando a gente age alinhado com a nossa essência, tá? É por isso que o primeiro passo é sempre a cura do nosso feminino. Porque assim, quando eu estou conectada com a minha essência, eu vou encontrar a realização em ser a mulher que eu realmente sou. Tá? E quanto mais conectada ao que eu realmente sou, aquilo que está lá na minha essência, na minha alma, mais realizada eu vou me sentir em todas as áreas da minha vida, mesmo diante dos momentos desafiadores, mesmo diante dos medos, mesmo diante de todos os desafios ali que talvez esteja acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho que era essa uma reflexão importante aqui que eu queria trazer, que talvez seja diferente do que muitas pessoas esperariam, né, como resposta, assim, no primeiro momento, mas eu acredito que é uma reflexão importante, né? E que para mim ela é a essencial mesmo, é isso que vai fazer toda a diferença. E antes de finalizar mesmo essa conversa, né? Que é muito mais, assim, hoje foi muito mais um chamado para essa reflexão sobre a cura do feminino e o trabalho. Eu quero também trazer aqui para vocês, né, algumas perguntas que eu considero alguns pontos importantes que, obviamente, vão nos levar à desconexão com a nossa essência, com a gente mesma, né? Mas eu vou colocar de uma maneira prática aqui, para que talvez vocês possam também perceber que outras questões podem estar por trás da dificuldade de realização do trabalho, tá? Então, essas dificuldades na profissão, elas podem estar. Então, quando uma mulher sente assim, eu tenho dificuldade, eu preciso melhorar minha relação com a minha profissão. Então, acontece que muitas mulheres, né? Então, eu posso pensar, talvez, muitas mulheres na minha família tiveram dificuldade na sua vida profissional e na realização, por exemplo, enquanto mulher. E aí, o que acontece? Eu me mantenho fiel a elas, ou seja, de modo muito inconsciente, eu prefiro ficar ao lado delas do que me sentir diferente e sozinha nesse processo de realização profissional. É algo profundo, né? Que aqui a gente está falando sobre dinâmicas sistêmicas, dinâmicas familiares sistêmicas, mas que muitas mulheres também vão ter essa dificuldade de se sentirem realizadas no trabalho porque elas olham para trás e veem uma mãe frustrada na realização profissional, uma avó, as tias, então várias mulheres frustradas, de modo inconsciente ela se fideliza a essas mulheres. Isso é uma questão interessante, tá? Outra questão, então, por exemplo, que eu posso pensar, de repente eu quero muito me realizar e crescer profissionalmente, mas uma pessoa muito importante da minha família, um avô, um bisavô, meu pai, não sei, talvez essa pessoa fracassou profissionalmente, quebrou um negócio, perdeu tudo, faliu, enfim, foi infeliz no trabalho. E aí, por uma fidelidade também inconsciente a essa pessoa, por um amor profundo inconsciente a essa pessoa, muitas vezes eu não me sinto no direito de ser mais feliz do que essa pessoa, de me sentir mais realizada em função de um amor profundo a essa pessoa específica do meu sistema familiar, tá? Então são razões que estão bem ocultas, bem profundas, mas que fazem muito sentido quando a gente vai fazer um trabalho mais profundo de busca dessa realização e de conexão com a nossa essência, tá? Algumas outras pessoas, por exemplo, elas não querem pagar o preço, especialmente o preço de toda essa mudança interna, de conexão com a sua essência feminina. Então elas preferem ficar acomodadas naquela situação ruim, né? Mas que elas já conhecem, e isso é muito comum também. Então, elas, no fundo, elas falam que elas querem fazer um processo de mudança, mas elas não querem pagar o preço dessa mudança, ou seja, sem pagar o preço, né? Que é um convite aí para a nossa vida adulta enquanto mulheres, não tem jeito da gente alcançar as mudanças e, por exemplo, a realização profissional, o sucesso profissional, porque como a gente vem falando aqui, ela envolve passos anteriores aqui no meu processo. Eu preciso olhar para questões do meu feminino, né, antes de ficar só focada nessa questão profissional, tá?
outras mulheres, por exemplo, ou outras pessoas, né, estão muito desconectadas de si mesma e não sabem o seu próprio valor, não reconhecem o seu próprio valor. Ou seja, elas acham que tudo que elas fazem é ruim ou não é bom o suficiente. E por isso, muitas vezes, como elas estão nesse processo de desconexão, elas não fazem nada para elas mudarem, né? Elas têm medo de realizar essa mudança. Então, mas porque elas estão muito desconectadas, elas não sabem da própria capacidade, elas não sabem do próprio valor, tá? Outras pessoas também, elas querem essa realização profissional, mas elas não sabem o que elas precisam fazer, como fazer. Então, elas acham difícil, e realmente, muitas vezes, é desafiador esse processo, né? Só que em vez delas buscarem um caminho que possa ajudá-las, elas até buscam, mas às vezes por questões de autossabotagem elas buscam os caminhos que não vão ajudá-las verdadeiramente a nível profundo aí nesse processo. E muitas vezes essas mulheres já desistem antes de começar mesmo, né? Ou começam e já desistem desse processo por uma questão também de falta de persistência, que é um sinal de uma cura que precisa. A falta de persistência é uma dificuldade que a gente tem com algo da nossa polaridade masculina. Porque todos nós temos uma polaridade dentro da gente, uma polaridade feminina e uma polaridade masculina, tá? Então, que precisa estar curada, equilibrada em mim a polaridade masculina, a polaridade feminina, e eu vou me expressar enquanto mulher a partir, né, da minha força feminina. Mas eu tenho as duas polaridades da minha essência feminina, mas as duas polaridades precisam estar em equilíbrio para que eu consiga realizar, inclusive me realizar no trabalho. Tem uma questão profunda aí também com questões que envolvem a polaridade masculina em nós. Então, quando a gente está que esse é um processo da cura do feminino, tá? Então, o processo de cura do feminino vai passar desde eu fazer um trabalho profundo com as mulheres, com o feminino, depois uma reconciliação com o masculino e a busca desse equilíbrio dessas duas polaridades dentro de mim, do masculino e feminino, e depois isso vai ser encapado por essa essência feminina, por essa energia feminina, que é o que me move. Então, o que me move no mundo, né, tem mais, eu vou com essa roupagem aqui, né, do feminino, porque eu sou uma mulher, mas dentro de mim as polaridades precisam estar bem equilibradas, tá? Então eu trouxe aí essas pequenas reflexões pra gente mesmo despertando, pensando sobre esse processo de realização profissional e compreender que por detrás das nossas dificuldades na nossa relação com o trabalho estão também pontos cegos importantes que, se não forem curados, não forem resolvidos, né, a gente vai continuar rodando em círculos aí, né, ao longo da nossa vida, sem conseguir de fato alcançar maior realização ou curar de fato essa nossa relação com o trabalho, tá bom?